Para nós não era fácil falar quimbundo na época, não era fácil. O que eu sei, eu ia perceber um pouco o que se fala em quimbundo, porque o elementar, não é? Porque eu ouvi o quimbundo muito cedo, dos meus 7, 8 anos, ouvi a avó falar em quimbundo. Agora o quimbundo desapareceu. Vou dar uma boa tarde ao nosso querido colega aqui de estúdio também, já esteve connosco várias vezes, que trabalhou em prol da música nacional, quer na televisão, como também em jornais, no Jornal de Angola. Ele fazia, no Jornal de Angola, preenchia biografias de artistas e na televisão pública de Angola trabalhou no programa Vozes do Samba e chegou inclusive a falar sobre Zequeno. Boa tarde, João Fortunato. Eu acho que os três eram os que mantêm mais qualidade. Estavam muito envolvidos com a política, com a artista da época. Acho que essa geração dominava o mundo. Essa é a grande expressão da contemporaneidade. E eu acho que temos que encontrar estratégias para comatar com os serviços suficientes, como cultural, identitário, as coisas do mundo, etc. As outras vidas profissionais, obviamente, sonoras, têm sonoridade incrível no mundo, e etc. Eu sempre senti que a juventude tem que ir para a frente, olhando para trás. Vendo eu estou muito impressionado e eu gosto muito desse teu lado da valorização das coisas da terra. Depois, evidentemente, eu li um pouco a rádio e estava a dar essa música do David Zé e lembrei-me automaticamente que era um jornalista ainda lá, que tem abordado comigo também as questões, e logo senti que eu tinha sido convidado para o teu programa e depois veio-te a falar sobre o programa do Miguel, que eu tinha de falar hoje, etc. Então, acho que até devia estar em estudo. Não só por a importância do teu programa, como os próprios temas que vais abordando. E um bocado também da forma diferente, né, do modo como abordas as questões e com ousadia, que deve ser uma característica do jornalismo, com alguma verticalidade. Sim, sim. Mas voltando à questão da história da música popular, eu não escrevi, eu continuo a escrever no Angola. Continua a escrever, João? Amanhã tem um texto que tem para aí 15, 16, 17 anos. Sim, sim. Sobre o Zequeno. Eu estive na casa do Zequeno e ainda morava no São Paulo. Ok. Eu tive a falar com ele e ele disse: mas o jogo, mas o que é isso? Um jornalista veio me perguntar as coisas. Não, isso é uma nova abordagem. Temos que encarar as coisas de forma diferente e valorizar a música angolana. O primeiro impacto que aquilo teve, voltar para o povo, foi porque eu nunca disse: eu vi que a jornalista da cidade e o quê? Depois, tivemos uma conversa. Naquela altura, eu fazia um jornalismo muito ainda à moda tradicional. Pois. Do nosso gravador. Então, nós queremos acontecer para o mês da manhã, embora tenha sido mutilado. São os espaços, a nova vacinação nova, Claro. o novo layout do pós, vocês estão cuidados da morte, que ainda para ti, para mudar pela morte. Sim, sim. Virar uma morte no capítulo das distinções. Ok. Acaba por ser informação que já não está captada. Tem amanhã o texto. Vou ler. Esta fotografia que sai do Robert sairá é uma fotografia que eu tirei na casa dele. Eu estava muito jovem, muito bom. Isso foi naquele prédio do notário ali junto da igreja, não é? Exatamente, da igreja católica de São Paulo. Pois, ele morou aí. Pois. Agora, essas coisas, claro, nós temos que começar a ver de forma séria. Eu acho que a história da música popular é uma coisa muito interessante. É uma coisa, quanto mais entras para ela, mais emocionante ficas, depois perguntas aqui, pormenores ali, e vamos dizer, temos o nosso trabalho na discografia, por exemplo. A discografia em vinil vai desaparecer, são poucas pessoas que têm, não é?
Sim, sim. Eu neste momento até estou a comprar discos de vinil, está a ver? Então, essa produção discográfica da época colonial é de suma importância para compreendermos a história da música popular. Pois. É claro que tivemos um grande corte, né? Agora a juventude é completamente diferente do que era no passado. Desde a gravação, olha, João, a juventude é completamente diferente desde a gravação. Antigamente gravava-se com o agrupamento todo em estúdio e agora faz tudo na perspectiva do computador, coloca-se a voz e depois muda-se como se quer, corta-se aqui, corta-se ali. Antigamente os grupos entravam em estúdio e todo mundo tocava no mesmo momento. Hoje... Pois. O grande espanto em relação à captação é a qualidade. Sim, sim. Esse disco, o Tudo Igual que Fala, por exemplo, agora, Sim, sim. o Tudo Igual que Fala do David Zé saiu numa jornada com outro do Tetalano de Independência e o Angola Ano 1 do Carlos Lamartine. Afirmativo. Três referências discográficas Sim, sim. que deveriam ser reeditadas, não é? Em Esse edições dos CD. Pois. Do Tetalano. Ok, Independência. Normalmente para os discos e etc. Aí o pai CD. Pois. Com a capa antiga e etc. É o quê? Agora angolano. O do Tudo Igual que Fala. Pois. E aí nós voltamos à performance do Zé Quer. Claro. O Zé Quer tocar nos três discos. Sim. Tanto no Angola no 1 como no Independência, ganhou o prémio de disco de ouro, ao Independência de Carvalho. Com os merengues, né? Naquele tempo. Exatamente, com os merengues, as Beirarias, O Zé Caterilene, o Joãozinho Morgado, o Vasco Costa, o Gregório Mulato. Gregório Mulato, exatamente. É um miúdo de. Eu acho que é um miúdo do álbum dos merengues e não existe sonoridade. Igual. Olha, eu tenho chamado, João, e já estás a emocionar-me com tudo isso que nós estamos aqui a falar. Eu tenho chamado esse género de música que os merengues colocaram entre 74 e 75 no mercado, com estes três discos que citas, Independência, de Tetalando, Angolano, Mutudo ao Folo. Eu tenho chamado de música, pois, eu tenho chamado de música moderna angolana naquela época. Pois, porque eu creio que os merengues, todos esses que citamos, vêm de grupos, de outros grupos, e confluíram-se ali como se fossem uma seleção. Olha, vamos lá ver. Sim. Vamos tentar arrumar as questões. Sim. Ao contrário do que muita gente pensa, Sim. que a música popular angolana, aquelas chamadas nossa, como aí, etc., essa definição que estamos a mencionar, Sim. Sim. Ao contrário das pessoas que pensam que isso eram feitas à guitarra com notas naturais, nós já temos dissonantes. Ou seja, uma notação característica de jazz. Já temos essas canções. Já há ousadia das dissonantes, exatamente por pequeno. E marito. Portanto, nós temos que estudar isso. Nós temos nunca para introduzir na cartilha de música, no eventual cartilha de música ou conservatório de música angolana. Afirmativo. O de música, não é? Sim. Portanto, para os conteúdos dessas escolas. Sim, senhor. Esses assuntos têm que ser introduzidos até o dia para os universitários. Eu fui uma conferência ao Universidade da Feira, ainda no início deste ano, das discografias. Eu lá não sabia que era países que já estão um bocado avançados no estudo da música popular, sobretudo os antigos. Okay? Sim. Portanto, a história da música popular já deveria ser objeto de estudo universitário para ser ilustrado, como acontece no Brasil, com a música popular brasileira. Ok? Portanto, isto é uma questão de sistematização de um conjunto de conteúdos que existem. É só normal. Também acho. Olha, agora eu queria lhe perguntar o seguinte. Nós ficamos muito tempo, enquanto o Zé Queno vivo, estava dizíamos sempre, o Zé Queno tem uma forma de tocar diferente. Você que reuniu com ele naquela fase, esteve com ele questionou-lhe,
por que um jornalista vem à minha casa? Ele próprio nem sabia que pessoas com aquela qualidade técnica tinham que ser visitadas por especialistas da comunicação social. Nunca lhe ocorreu perguntar quais eram as notas que ele fazia na guitarra? Nunca te ocorreu perguntar ao João? Não. Somos os dois, nesse caso. Eu coloquei na sarrabulhada, porque eu reuni, e repito aqui, porque já disse há pouco, que eu estive à entrevista com o Zé Keno também reticente, muito reticente, na altura, no canal lá da Rádio Nacional Angola. Perguntei, ele não queria dizer, andei atrás dele, ele me disse, depois eu próprio coloquei em surdina, no texto que saiu, depois ficou em livro. Isto para dizer que é muito importante as pessoas que comentavam apenas saberem quais eram as notas que o Zé Keno usava, porque afinal o Zé Keno tinha uma especificidade de execução da guitarra solo, pois... Sim. As três cordas que você vai encontrar quando aqui uma guitarra normal tem normal, tanto a guitarra ela teve que inventar as suas próprias notas para tocar com os outros. Vai ser importante. Ela teve que inventar as suas próprias notas para não desafinar com os outros, para alinhar com os outros. Sim. Para julgar entre as três cordas que tinham afinação aleatória, que combinavam assim, e as três cordas de afinação standardizadas. Está a perceber? Estou a perceber. Pode. Mas eu também queria... Não denuncie já, não denuncie já. Atenção que vão pagar. Não denuncie já, João. Mas eu também quero... Eu quero... Sabe porquê? E sabe porquê isso? Eu só dei conta disso quando ele já esteve doente. Porque mostraram os dedos do Zé Keno. E o Zé Keno tinha uma particularidade nos dedos. Não sei se posso publicar aqui. Ele tinha uma particularidade nos dedos. O polegar dele não tinha falange. Por isso é que ele teve uma forma de afinação diferente. Eu acho que os colegas também podem dizer isso. Mas, João, para a semana pode estar aqui. Vamos falar um bocadinho mais sobre o Zé Keno, ok? Vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Para a semana vamos continuar. É muito importante Sim, senhor. que o debate não pare aqui. Claro. E que sejam convidados fundamentalmente aqueles que tocaram com Zé Keno. Baião, Augusto Chacaiá, Chico Montenegro, Didi da Mãe Preta, todo o pessoal dos Homens do Prenda estão vivos e estão, como assim, inclusive, o pessoal que está vivo. Eu acho que o assunto do Zé Keno devia ser objeto de um largo debate cultural. Sim, senhora. Assim é que está por aí. Sim, senhora. Então está convidado. Pois. Etc. Fundamentalmente com pessoas que conhecem, nunca andaram na vivenda vida da música e da arte com ele. É incrível a criatividade. É uma criatividade infinita. Olha só o Mwimbo Yami do Lídia de Aquimoé. Uma canção lindíssima. Eu conheço essa música. Olha o Jomo a viajar. Música não vem. Ó Jomo, não saia daí para... Isso aí é Zé Keno. Zé Keno. Jomo, não sai, não deixe a estação.
Você vai ficar a ouvir-nos até às 16, até às 15. E no domingo está aqui às 12h30 para a gente falar do Zé Keno. Um grande abraço, João Fortunato. Um grande abraço. Está na rádio o Zé Keno. Meus senhores, estivemos muito tempo parados a escutar as palavras de João Fortunato. Que no fim, claro, não é fácil. Emociona qualquer pessoa. Porque o João esteve com o Zé Keno. Eu também, claro. Ainda quando ele estava vivo, com saúde, mas já não tocava. Viu tocar muitas vezes. Mas lembrar Zé Keno, venha comigo. Estamos a lembrar. Está a ouvir a música? Este é David Zé com os merengues. Luca, como é que você está a sentir trabalhar com esta matéria, este conteúdo sobre Zé Keno? Como é que você está a sentir? Fala aqui, vamos embora. É diferente, partindo da qualidade musical. A sonoridade é outra também. Existem elementos que não estamos habituados a ouvir. E fazendo um programa como este, recordando Zé Keno, onde tocamos David Zé, é algo diferente e muito especial. Daí que você, jovem, tem que beber do passado para conseguir perceber o presente. No passado havia indústria. Havia showbiz. Desta vez não há. Mas vamos trabalhar para que isso aconteça. Que a música, a profissão música, é muito rica e muito interessante e muito importante para o país. Vamos dar trabalho. A gente vê já. Vamos embora. Fecha a porta. Hoje no Samanhonga, a música angolana é comida e os angolanos não sabem. Os angolanos não sabem. Eu estou a falar desses cantores que passam a vida, esses cantores de artesanato que passam a vida em buscar músicas lá fora. Tanta música angolana bonita que eles estão a buscar e nós estamos a ir ainda a buscar a música lá. É lógica. 14h24, estamos aqui a trabalhar para si, amigo ouvinte, onde quer que esteja, sintoniza lá que Luanda Antena Comercial. O programa é o RC 1315, é claro que o programa começou em 1993 e ainda aqui estamos em 2017, a caminho dos 25 anos. Estamos a fazer uma abordagem, só iniciamos, vamos continuar no próximo domingo a falar de Zé Keno, uma figura renomada do nosso musical. Na época havia showbiz, hoje não há showbiz. Antigamente havia indústria musical, hoje não há indústria musical e é preciso as pessoas tomarem consciência disso, pegarem no passado e transferirem para o presente. Vou dar mais uma vez boa tarde aos meus confrades aqui que se encontram e dar um especial abraço ao Nelson Mangueira, que se junta a nós depois de tudo que escutou pela voz do João Fortunato. Boa tarde, Miguel, e boa tarde a todos os presentes, também ao auditório da Rádio LAC e em particular do programa RC. Eu ouvir o João Fortunato a falar de um passado que ele próprio viveu, você viu como é que o João, o sentimento levou inclusive a cantar a música em que Zé Keno participou, a música do Cotilias. E ele, por falar de Cotilias, neste momento lembro-me que Cotilias ainda reclama reconhecimento. Veja só como é que os nossos artistas do passado, uns continuam no presente, não são nem sequer respeitados no presente, para nós seguirmos com os jovens para o futuro. Onde é que vai ficar a humildade do nosso artista para compreender que a música vem de outro tempo? Hoje, se há dinheiro, porque muita gente pensa, porque recebia no passado 25 a 30 mil dólares para um espetáculo, já pensa que há indústria, que há showbiz.
Como é que você se sente a ouvir o João Fortunato? Bem, na realidade, como um ator, digamos assim, indireto, mas também presente no mercado musical angolano, é preocupante, até certo ponto, saber que não existe a transmissão desses valores culturais e musicais de geração para geração. Porque nós acredito que existe aqui um pequeno déficit nessa ordem de ideia. E tudo aquilo que eu vi aqui dizer são muitos aspectos são desconhecidos para mim, embora conheça as músicas e já tenha ouvido as músicas no passado, quando miúdo, acabam por ser de um grande desconhecimento para mim. Mas, no entanto, demonstra que esse valor cultural está cada vez mais perdido. Porque eu acredito que eu, na minha posição e com a idade que tenho, consigo aqui dizer que já ouvi no passado, mesmo quando criança, muitas daquelas músicas. Mas existem muitos artistas desta nova geração, da geração que está agora na ribalta, que não ouviram, ou se calhar não conhecem esse legado musical. E nem querem conhecer. E acredito que não... Nem querem sequer conhecer. Eu devo concordar com isso, porquê? Porque o Miguel tocou num aspecto que é importante, que é a humildade do artista. Às vezes é importante, porque o presente não se faz apenas do presente. Todo o presente tem um passado. E para existir música angolana no presente, ou artistas no presente, existiram artistas do passado. E é um ponto bastante importante, também que o Miguel frisou, que é o facto da indústria musical. Nós, na realidade, no meu ponto de vista pessoal, nós não temos uma indústria musical preparada para a sustentabilidade daquilo que é a nossa cultura musical neste momento. Existem sempre alguns esforços, mas acredito que normalmente, de forma particular ou às vezes coletiva, o esforço não vai até onde deve ir ou não ultrapassa o limite, digamos, o horizonte visível para que se consiga organizar. Porque eu estou aqui a falar como Nelson Mangueira, mas agora tocando um bocadinho, por exemplo, num aspecto que com outra camisola também me toca, que é o facto do Angola Music Awards. Nós sempre fomos apologistas, até porque quando começou a pesquisa para a realização do Angola Music Awards, a nível de todos os outros mercados musicais e todos os outros países, um Music Awards é feito em colaboração com uma indústria musical, que não existe neste momento. Podem existir instituições que representem os artistas de forma organizada, mas uma indústria musical como tal não existe. E normalmente uma indústria musical é como qualquer associação nos diferentes ramos, digamos assim, regula uma certa atividade e permite essa transferência de valores e essa, digamos, o lado coeso daquilo que se está a fazer e do trabalho que se faz em prol de uma nação, porque não é um trabalho que podemos fazer de forma particular, mas acaba por ser um trabalho em prol da nação e daqueles que nos vão substituir a posterior. Memória coletiva. O David Fernandes. O David Fernandes também está ligado ao jornalismo angolano. E ouvimos todos o João Fortunato dizer que foi questionado por Zé Queno. Então o jornalista vem na minha casa me fazer perguntas. De quê? Você está a ver como é que era o passado? Os artistas faziam só. Os artistas, os músicos cantavam só. E depois a informação saía nas revistas e nos jornais. Mas eles não eram questionados. Mas não eram questionados porque no passado eram colonos, né? Que achavam que não queriam dar estampa aos artistas nacionais. Vê como é que o Zé Queno, nos anos 90, não sei se anos 90, depois vai confirmar, questionou o João Fortunato. O que é que você vem fazer na minha casa para fazer perguntas? O que é que acha disso? Achei interessante, porque como o jornalista quer sempre saber mais, não é? Mas ele não sabia que o jornalista deve saber mais. Exato. Mas é ter papel por quê? Saber se eu toco, como toco, para quê? Porque o Zé Queno era reservado. Muito tão reservado que ele só falou comigo porque já não conhecia da televisão. Deu-me umas tantas voltas para essa entrevista, mas depois eu também dei-lhe outras voltas, como um miúdo que era, e consegui obtê-lo para a entrevista. Mas ele era muito reservado, não queria falar e não queria mesmo, não queria dizer como é que tocava. Não, tocava só. E era muito simples, era muito humilde.
Quando eu estava a enaltecê-lo ali à frente, eu disse, não, mas estava a dizer isso porque ele disse isso. Eu tocava, simplesmente. Tocava, aprendi a tocar, fiz esforço, aprendi e toquei. Quer dizer, simplesmente, era muito simplista, que eu não gostava de exaltação. O que não acontece hoje. Todo artista, quando fez uma música, e às vezes ainda ninguém ouviu, mas ele, por saber que é músico, ele pensa que é músico, passa já ali na rua, dos combatentes. Com vaidade, à madrugada. Ninguém está a olhar para ele, mas ele está a pensar que estão a olhar. O angolano dá do milímetro com facilidade. Mas veja bem que o José Queno nunca pensou que era um grande guitarrista. E ele sempre trabalhou para constituir memória coletiva, mas ele não sabia, só está a fazer. É como quem joga e só joga, pronto. Sabe jogar, mas só joga. Mas há os que fazem para mostrar. Essa simplicidade acha que é normal um Zé Queno com essa qualidade? O Zé Queno teve uma educação do passado, né? Uma educação, não é, que vem com uma certa humildade, e esta humildade acompanhou-lhe a vida toda. Por isso é que, não é, ele tornou-se muito reservado. Depois de parar de tocar, não é, nem muitas vezes aparecia, não é, nem nos caldos, não é, e tudo mais. Mas dizer que a nova geração, não é, bebeu muito do estrangeiro, e isso faz de muitos músicos, né, ter a atitude que têm. Mas muitos do passado não têm esse tipo de atitude. Não tem? Não têm. Candove, Rui Candove, você estava a ouvir com atenção uma música. Eu pulo a ouvir com atenção uma música. 5 Sociedades. É do David Zé. Com instrumentalização dos merengue, onde está a solar na guitarra o Zé Queno. Mas acha que em 1973-74 já havia memória política para uma composição daquele género? Desde o comunismo primitivo, o homem aderiu à sociedade, a ambição dos homens fez aparecer outra classe depois. Mas como era possível isso naquela época? Tem ideia? Respondendo primeiro e dando uma ajuda aqui ao Fernando, quando o Miguel caracteriza Zé Queno como uma figura muito simples, né? Só fazia. Né? Eu creio que isso é uma característica de pessoas com dotes especiais. Eu estava, enquanto ele falava, estava a lembrar-me de uma entrevista que estava nas redes sociais de Michael Jackson, na Garotinho, quando lhe perguntavam como é, se você o que canta diz alguma coisa que ele canta, e ele foi perentório em dizer: eu só canto aquilo que eu sinto. Só canto aquilo que eu sinto. E aquilo que ele sentia veio então a reverter-se nessa grandiosidade do ponto de vista artístico. Eu acho que, com as devidas diferenças, creio que o caso do Zé é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, ele é um indivíduo que era dotado, tinha aptidão para tocar, fazia com naturalidade, só que essa naturalidade, aos nossos olhos, não é assim tão natural. É uma coisa especial, porque ele de facto é especial. Sim. Acho que ele não era vaidoso, como os guitarristas ou os músicos de hoje. Quer dizer, não sei se há músicos, né? Aí já vai dizer, depois é o papel já aqui do Nelson Mangueiras, dizer se há músicos de facto dessa nova geração. Não é que não estou a falar dos mais velhos. Estou a falar desses miúdos que usam muito sintetizador e depois dizem que são produtores. O professor João me diz, o professor João, uma figura de quem eu tenho tanta admiração, respeito e consideração, dizia que precisamos estudar Zé Queno para percebermos a história da música angolana. Eu sou um bocadinho mais profundo. Acho que devemos estudar Zé Queno e tantos outros, não só para percebermos a história da música angolana, mas para percebermos melhor a nossa origem civilizacional. Portanto, se olharmos para o Ocidente, o Ocidente é caracterizado por uma cultura judaica cristã, uma filosofia grega e o direito romano. Isso é basicamente, a civilização ocidental é composta por essas características. Nós estamos mais ou menos descaracterizados, nós não sabemos quais são as nossas origens, não sabemos quem somos nós, não sabemos disso, não sabemos.
porque, na verdade, volta na volta, estamos a discutir os nossos valores. Os valores com que o Miguel foi educado não são os valores que eu partilho. Dir-me-ão, mas pronto, a sociedade evoluiu. Sim, a sociedade evoluiu. Mas quem somos nós? O que é que nos identifica como irmãos? Né? Para além do bilhete de identidade que cada um de nós tem, qual é que é o traço? O que é que nos identifica como pessoas da mesma terra, pessoas que partilham o mesmo espaço geográfico e a mesma consciência nacional? Portanto, eu acho que esse é um exercício que nós temos que ir cultivando e nos prepararmos para um diálogo mais profundo. Não? Precisamos nos entender, precisamos saber quem somos nós, quais são os nossos pilares. Mas você acha que o David Zé, para a música Cinco Sociedades, ele se conhecia? Sim, já dava nessa altura estavam completamente bem identificados, né? Sabiam porque havia um espírito, havia um patriotismo latente e em surdina, né? Havia, que era praticamente a base da revolução que os angolanos faziam na época. Havia o sentido de pertença da angolaridade. Havia a necessidade de se afirmar enquanto angolanos. Isso era transversal a qualquer um dos angolanos, independentemente da sua filiação e essas coisinhas aí. Né? Portanto, havia isso em comum. Mas hoje por hoje não há. Isso aqui agora está tudo muito fragmentado. Nós não sabemos, quer dizer, nós não temos um fio condutor comum. E temos que ter a coragem de recuar e falar sobre essas coisas. Né? Desde quando é que começamos a perceber que estava a emergir uma metamorfose? Aquilo que o Miguel chama de talvez uma nova sociedade, esses hábitos dos músicos, essa vaidade, essa arrogância, essa falta de solidariedade. Né? Desde quando é que isso começou a ser introduzida na construção da nova sociedade? E que razões estiveram na base dessa construção dessa nova sociedade? Precisamos ter lugar, precisamos falar para ver se de facto... Mas isso é necessário recuarmos e é necessário fazermos um estudo, é necessário irmos ao encontro das nossas raízes, e eu aqui estou inteiramente de acordo com o professor João. Temos que estudar. Temos que estudar mais Tetalano, temos que estudar Zequeno, temos que estudar o próprio Elias, temos que estudar outros... Mas creio que para estudar tem que se reconhecer primeiro. Naturalmente. O rei Elias ainda está à procura de reconhecimento numa altura destas, ao pique. O estudo, sim, mas o estudo só acontece quando as bases já estão feitas. O reconhecimento vem em primeiro plano. Não é o Elias que ainda vai pedir reconhecimento, e muitos já pensarem que o coitado está a pedir comida. Está a pedir... Está a ver como é que é a situação? Então, o reconhecimento sim, mas nós temos que preparar o país para outras evoluções e outras mentalidades. O que é que acha? Acaba por fazer parte daquilo que são os nossos problemas estruturais, não é? Quem deve reconhecer o mais velho já não tem que ser ele próprio. Não é? Nós temos que ter instituições que tinham como finalidade promover o seu artista. Por exemplo, toca-se um pouquinho também naquela questão mesmo da valorização da própria música. Era importante que a música fosse regulada do ponto de vista institucional. Era importante que a música pudesse também contribuir para os impostos. Era importante que os artistas pudessem ter segurança social para casos de doença, invalidez ou outro tipo de problema, não é? Então, se tivéssemos instituições que efetivamente dissem aos músicos para procederem desta forma, com certeza que não teríamos músicos em situação de pedinchar para salvaguardar ou para a manutenção da própria vida. O pedinchar é mendigar, entre aspas? Sim, seria exatamente. Mendigar em nome... Até acaba por ser um ato cuja finalidade é dizer sim à vida, mas é feio para alguém que viveu e até fez alguma economia, mas não pensou na segurança social. No entanto, se tivéssemos instituições que se erguessem com esta finalidade, no sentido de educar as pessoas, porque é toda uma questão de educação institucional, educação para você guardar
para alguma coisa para te aguentar quando você não puder mais caminhar. Então, tudo isso ajudava efetivamente naquilo que é a preservação da história do país, da história da nossa arte, da nossa música, da nossa cultura, e respeitar principalmente esses aspectos. Nós pensamos que evolução é mudança completa. Não, porque a minha orelha tem esse tamanho desde os 18 anos e ela não vai mudar mais. Então, por que ela não muda? Se mudança se evolução é mudança completa. A forma, por exemplo, como o mais velho Zequeno tocava, tinha que se preservar até hoje. Ganhava características modernas, mas a raiz tinha que estar lá. Então tínhamos que ter também instituições que motivassem as pessoas a preservar isso. Infelizmente nós não temos. Por isso é que fazemos divisão: música antiga, música nova. Música antiga é música clássica, é mais nada. Sim, sim, porque ela vai sempre carregar componentes novos. O tempo é novo, é um componente da música, independentemente de estarem separados, mas uma música clássica que se fez num outro tempo, a tocar hoje. É verdade. Exatamente. Nelson, há pouco tempo fiz aqui um reparo, eu vou para ti, que fica mais fácil a tua abordagem, é a comparação dos músicos de hoje com os músicos do passado. Eu chamei a atenção dos artistas de hoje, os mais novos, que usam fazer músicas em computadores e não com instrumentos acústicos, não é? E nós chamamos músicos. Eu tenho chamado a atenção do público que o angolano gosta muito de título. É música. O próprio Nelson também esteve envolvido em grupos que tocavam assim com... O próprio Nelson. Então ele vai explicar isso. Mas é muito simples. É muito simples. A forma que as coisas devem ser vistas é o seguinte. Um artista não é necessariamente um músico. Não é, né? Correto. Cantor não é necessariamente um músico. Um cantor não é necessariamente um músico. Não é. É um músico, mas também é um artista. Sim. É isso que estou a dizer. O artista é o termo mais generalizado. Sim. Depois o músico é um termo mais específico. Ok? Porque, por exemplo, em termos de um produtor musical, nós podemos ter produtores musicais que são músicos como tal, que executam um instrumento, que têm uma formação musical mais apurada. Sim. Da mesma forma que podemos ter um produtor musical que seja um produtor musical de bom ouvido, que ele não execute, não tenha digamos assim, uma grande educação musical, mas que possa dizer, olha... Uma grande educação musical, mas não executa. Não por cima. Que não execute. Vamos dar um exemplo. O Miguel falou aqui do Cota Zequeno. Ele desenvolveu a sua própria forma de tocar na guitarra, suas próprias notas e tudo mais. Muito provavelmente pode até não ter tido uma educação musical como tal. Estamos a falar do género académica, correto? Mas ele desenvolveu o seu lado, ele passou a ser um executante. Um tecnicista. Pois, e então, sem ter ido à escola. Sem ter ido à escola. Talento, estamos a falar de talento. Pronto, então ele adquire esse lado de executante pelo seu talento alternativo, nato e natural, não é? Então o que acontece? Isso faz dele um executante que pode, muitas das vezes, não olhar para uma pauta e conseguir ler uma pauta ou escrever uma pauta, mas que executa. Então há aí também essa diferença. Porque, por exemplo, podemos ter um produtor que, com o seu computador, consiga fazer maravilhas. Uma maravilha. Uma música completa. Mas ao pegar numa guitarra, ao pegar no próprio teclado, não faz. Porque hoje em dia é muito fácil num software qualquer de programação ou de sequenciamento musical, pegar e colocar as notas onde se quer fazer. Deixa eu só perguntar ao Pique. Pique, este tipo de executantes de computadores são respeitados ou mesmo a mesma como um executante natural, acústico, de computador, com um Zequeno? São classes diferentes, digamos. Por exemplo, são colocados em patamares diferentes. Como é que fica isso? Era importante referenciar que isso surgiu no contexto do minimalismo artístico, ou seja, que dentro de um computador você consegue ter todos os componentes.
o que não conseguirias, por exemplo, por ausência, por deficiência mesmo de custos, né? Ou seja, de rendimento, de finanças, não conseguirias comprar uma bateria, umas tantas guitarras, uns tantos saxofones, mas consegues comprar um computador e todo o resto é plugin, ou seja, todo o resto são registros que você tem no interior do computador e que te vão ajudar a executar a música. Chama-se minimalismo artístico. Exatamente. Isso veio para ajudar os pobres. É importante referenciar que se esta ferramenta não aparecesse, os pobres desapareceriam da música. Quando é que um pobre conseguiria montar uma banda? Quando? Agora, é importante também referenciar o seguinte. Mas antes de referenciar o seguinte, o Nelson quer dizer alguma coisa? Não, eu queria replicar. Queria discordar um bocadinho com o Pique no seguinte sentido. E eu vou dar um exemplo muito prático. Em 96, quando foi da primeira gravação do primeiro álbum do NSX Love, foi a primeira vez que eu estive em estúdio na África do Sul. Eu devo já dizer que posso me considerar artista porque faço outro tipo de arte, mas não sou músico. Mas estive em estúdio, o engenheiro de som que participou daquela gravação, ele é executante, ele consegue executar vários trabalhos. Ele dentro de um computador, exatamente como o Pique disse, porque no computador nós conseguimos encontrar, nem que for uma tarola, uma orquestra, temos no computador. Ele no computador, conhecendo de música, ele consegue compor uma determinada sequência com a pauta. Atenção. Então, correto. Aí é que está um bocadinho a diferença onde eu queria tocar. Acabas por não concordar, porque isso chama-se sincretismo artístico. Não significa que aquele que tem o computador vai se desfazer, ou seja, aquele que é bom executante do piano vai se desfazer do computador. Não, ele pode fazer uma sincronia entre as ferramentas que ele tem. Ou seja, preciso do computador para isso, porque vai me dar facilidades do ponto de vista de sequenciador e tudo mais. Mas também tenho as minhas ferramentas físicas, então vou fazer uma união. Não, mas aquele, por exemplo, alguém que não toca... Deixa eu concluir. Alguém que vai falar. Alguém que não toca, ele vai ter dificuldades se não tiver um computador. Então, temos o minimalismo na perspectiva para ajudar os pobres e temos o sincretismo para unir quem tem mais poderes financeiros para comprar equipamentos físicos e um computador exatamente para fazer essa ligação. Nelson Mangueira. Somente isso. Não, o que eu estava a tentar explicar é mesmo isso. Por exemplo, alguém que tenha uma educação musical, digamos assim, no nível académico, alguém, por exemplo, que saiba ler notas e escrever pauta e ler pauta, com o computador somente, ele pode ir a um sequenciador, abrir a secção de pauta e escrever a música, por mais que ele não toque. Por mais que ele não toque, por mais que ele não tenha uma guitarra ou um controlador de mídia, etc., ele pode, se souber, ele vai e escreve a pauta musical. E quando ele colocar o play naquele sequenciador, o sequenciador vai lhe tocar exatamente o mesmo como se estivesse tocando. Este não é produtor, este é um programador, ou um beatmaker, ou um fazedor de instrumental. E então, dali a diferença. Executante físico é um produtor. Mas eu queria dizer, um leigo, por exemplo, uma pessoa que não conhece pautas, como é que vai lidar com aquilo, por exemplo? Pode efetivamente também usar aquele sistema? É isso que eu estou a explicar. O leigo, nesse caso. Estava a falar, normalmente os artistas angolanos até são leigos. Não conhecem pauta. Como é que um leigo trabalha com aquilo? Eu não sei se o Pique tem domínio, digamos, de um software de sequenciador. Ok? Num software sequenciador, nós podemos ter, digamos assim, a chamada janela de um sequenciamento em que nós vamos e colocamos pura e simplesmente como se fossem quadradinhos nas diferentes notas e que elas vão compor a música, mas temos exatamente uma pauta. Nos sequenciadores existe uma pauta. Eu quando estou a falar de uma pauta, é mesmo para ter essa diferença, que é diferente de num Fruity Loops ir e colocar o pedal nos pontinhos que eu quero, mas quando eu falo de pauta tem uma pauta em branco, pegar na referida nota musical, não estou a falar em colocar lá um pontinho, não. Ir para a nota musical
pegar na nota musical e colocar no lugar certo. Aí já, quer dizer, uma pessoa que não conheça, não tenha educação musical, não consegue olhar para a pauta e dizer esta nota eu vou pôr aqui, vou fazer, só para lhe explicar porquê. Porque haviam coisas que estavam tocadas de uma certa forma e necessitavam de ser corrigidas. Vou recuperar a palavra para passar aqui ao Rui Candovo. Rui, olha, os artistas na época, os merengues, nesse caso, é mais dos últimos tempos, da década de 70, vamos buscar os cantores, nesse caso, Agriais, África Show, os Jovens do Prenda, os Quesos, na época, entravam em estúdio, todos, e gravavam uma música. Antigamente faziam isso. E este disco, falei com o Joãozinho Morgado, falei com o Gregório Mulato, explicaram que gravaram todos na mesma altura. Quer dizer, estão todos no estúdio e cada um começa a executar. Hoje não é assim. A discussão que eles têm, efetivamente, é muito técnica. Sim. E nós... Não, mas hoje faz isso. O Miguel disse que faz hoje. Faz hoje? Ainda se faz. Ainda se faz. Uma banda entrar O Neru americano. Não, desculpa, aí está. Dependendo do artista. Ah, claro. Então, isso é quando você vem pôr uma cuidado, eu não sou o pique. Não, Também do gênero de música. depende do gênero Também de música, do artista, etc. Por exemplo, eu não encontrei nenhum ponto discordante. Não, né? Não, mas isso se calhar é a mesma estava só a coisa. falar de Sim. linguagens. Não, Exatamente. ele também disse que é a mesma coisa. Eu já encontrei percebi. confluência no que vosso falava. Eu também encontrei, por isso é que eu recuperei, para não monopolizar. Eu estava a falar precisamente da mesma coisa. Exato. Já sou mais velho, percebo bem. É verdade. Então trouxe o assunto aqui, o Rui. Rui Candovo, acha, como é que o artista se sente quando ele está a executar e a música está a sair, como aquela, por exemplo, que a gente está a ouvir do David Zé? Eles estão a tocar ao mesmo tempo e a música, em tempo recorde, estão a tocar. Como é que um artista se sente no momento? Olha, eu tive o privilégio de acompanhar os Jovens do Prenda num dos caldos produzido por Sebastião Lino. Acho que foi um caldo na Filda, onde teve os Jovens do Prenda, e tive a oportunidade de vê-los a executar. Quer dizer, em momento algum senti que houvesse alguma diferença daquilo que eu fui ouvindo durante a minha infância, quando garoto, as músicas que eu ouvia na rádio e aquilo que eu estava a presenciar. De facto, mostram um grau de concentração, um grau de profissionalismo acima da média. Portanto, são exímios executantes. Eu não sei como é que esses mais velhos, com tão poucos recursos, chegaram a atingir esse estágio de execução. Os pobres, né? Sim, pobres. O que chama aqui o pico. Somos todos do Moseca, né? Yeah. E com muito orgulho. E com muito orgulho. E, portanto, faz-me impressão eu ouvir essas músicas do David Zé, faz-me uma impressão tremenda. Eles tocavam todos no mesmo momento. Aquilo é gravação de momento. Exatamente. Sincronizada. Era importante que este modelo de música permanecesse daquela forma. Mas não é permanecer daquela forma. Com, por exemplo, o Editussa a programar. Não sei Não se é pode. programação ou não, mas também a música não pode ser tão igual quanto. Não pode ser Claro tão que igual não, quanto. claro Passa. que não, claro Não que precisa ser igual. Claro que Se não. quiserem fazer uma música do género, então façam diferente. Mas se tocam já, até a voz também fica parecida. Também não estou a gostar. Não, por isso Eu está ali, não gosto. por isso está ali a Música chamada de registro atenção. igual. Não pode ser assim. Aquelas músicas extras, por exemplo, Não, do David Zé. Se aparecesse uma música nova, que não fosse tocada da mesma maneira. Porque versão tem que ser diferente. Sim, se é um não cover, é? tem que ser... Um cover. Sim, Mas agora, não é tudo igual, ficar tudo igual. Copiar e colar. Não, quem tem que copiar aqui sou eu, o Joãozinho. Eu Mas, gostava de aproveitar. Vou aproveitar esse momento, porque você tinha uma coisa para dizer. Sim. Gostava de aproveitar esse momento. Queria fazer uma homenagem ao seu avô. Sim, ao meu avô. Ao seu avô, pois, já falou comigo. Sim. Aliás, Muito desculpe, e vou dizer mesmo, só para facilitar, que quando eu convidei o Candovo para vir para aqui, ele disse para conta, Miguel, muito obrigado porque vais-me fazer eu lembrar o meu falecido avô, não? Que trabalhou. Conta lá a história. Sim, na verdade, o meu avô era um entusiasta dos Jovens do Prenda.
o meu avô tinha um centro recreativo no Prenda que se chamava o Bela Vista. Ok. O pai da minha mãe. Como é que ele se chamava? Adão Cavisita. Adão Cavisita. Sim, Adão Cavisita. Mais velho Adão Cavisita era o proprietário do centro recreativo Bela Vista, no Prenda. Portanto, é uma figura conhecida. Lá do Prenda. Sim. E sucede que os jovens do Prenda tinham dificuldades em ter um sítio para ensaiar. Ok. Então, o velho Adão Cavisita, gentilmente, cedia o espaço para os jovens do Prenda para ensaiarem e também para realizarem uma série de espetáculos. Reza a história que um dos grandes espetáculos, acho que na altura falava-se muito do Zequeno e Marito versus um e outro, num grupo, outro no outro grupo. Um nos Quies, o outro nos Jovens do Prenda. Juntou-se dois grupos, uma espécie de... Aquilo que a gente chama de bife, né? Ah, bife. Sim. E foi lá no assim, uma espécie de Projeto X e Força Suprema. Exatamente. Foi lá no sítio do velho. Fui e NGA. Foi lá no sítio do velho onde foi realizar essa atividade. Portanto, aproveito a oportunidade de lembrar. Sim, lembrar e abraçar o parabéns, meu querido avô, embora tivemos muito pouco tempo de convívio, né? Por ter dado esse contributo ainda que singelo, né? Numa formação renomada que os jovens do Prenda. Mas o problema é que alguns vêm para o mundo, ficam algum tempo, produzem alguma coisa e vão para outra. E transcendem. Agora, pessoas há que ficam aqui o tempo todo, não fazem nada, querem criticar os outros e depois, quer dizer, quando vai daqui para outra, a gente não lembra nada. Como é que se chama o avô? Adão Cavisita. Adão Cavisita. Daí que... E mais. Sim. Portanto, a influência do velho era tanta que os jovens do Prenda, e isso eu ouço o meu pai a gabar-se, os jovens do Prenda foi o conjunto convidado na cerimónia de casamento do velho e a velha. Quer dizer, o velho que é teu pai e a tua mãe? Meu pai e a minha mãe. Está a ver como é que... Jovens do Prenda. Jovens do Prenda com Afinal, Zequeno passou por si também. Passou. Ou então, está a ver como é que é. E estamos a lembrar, o David Fernandes, estamos a lembrar o Zequeno, do qual a nossa solidariedade vai continuar até o enterro, mas pronto... Conhecer uma família é sempre bom, mas a sua solidariedade como tal, propriamente dita, para a vida daquele cantor acabou. Porque tudo fizemos e ele acabou por morrer mesmo. Exatamente, Miguel. Triste. Muito triste. Eu recordo-me que a doutora Vitória estava aqui no programa para falar do SEBEM e o Miguel Neto pediu: doutora, vamos só ver o Zequeno. E chegámos lá, não é? Encontramos os membros superiores e inferiores do lado direito, já todos rijos, e a doutora Vitória ficou ali, não é? Ginástica. Aquilo chama-se, em Quimbundo se disse jolar. Jolaram ele até estava com torcer de dores. Ele gritava. E o doutor Vitória disse: atenção, não pode ter pena dele. Tem que fazer mesmo. E a tia Nina ficava ali, coitado do bebê. E é uma coisa que eu notei. Aquele casal era jovem. E ele mesmo a passar, não é, por aquelas dificuldades, a tia Nina tinha o carinho de tratar por bebê e tudo mais. E foi uma coisa muito interessante, porque a doutora Vitória continuou a ir visitar o Zequeno e nós... E nós terminamos aqui. O que quisermos falar, vamos falar na semana que vem, porque ainda vamos recordar o Zequeno José João Manuel, que está a solar nesta música.